Olá, está começando mais um programa Fala Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato e você que nos acompanha já sabe, aqui nós falamos sobre pessoas, desenvolvimento humano, comportamento, isso mesmo, e o tema do programa de hoje, se você é pai, mãe, esteja atento, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Mas, antes de revelar qual é o tema, eu quero dar as boas-vindas para ela que está comigo todos os programas, ela que é host aqui do Fala Mais e é co-criadora desse projeto também, a minha esposa, Grazi, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui novamente. Grazinha, vamos lá. Vamos. Tema do programa de hoje e a nossa convidada especial. Vou começar com a nossa convidada, que é uma convidada muito especial, a Ângela Hutzen, mais conhecida como Dona Ângela, ela que é diretora do Colégio Sinodal Rui Barbosa. É um prazer ter a senhora aqui conosco hoje, Dona Ângela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que tenho um prazer em estar com vocês, de falar um pouquinho daquilo que é a minha paixão, né? E eu sempre penso que quando a gente faz as coisas com paixão, né, o olho brilha. E ele tem que brilhar. E o olho dela tá brilhando, gente. Nós vamos falar de educação. O olhinho dela tá brilhando, é sinal que é uma paixão verdadeira. Se você é pai, mãe, esse programa vai ser fundamental. Nós vamos falar de educação em vários níveis, né? Desde a educação infantil, passando pela educação básica, até a turma ali do primeiro, segundo e também o famoso terceirão. E nós temos uma relação já de longa data com a Dona Ângela e me permita tratá-la desta forma, porque é assim que a conhecemos e a tratamos no dia a dia. E a Dona Ângela, ela foi diretora de uma outra instituição e na qual os nossos filhos, o Arthur e a Helena, na época apenas o Arthur, era estudante da instituição e nós estávamos à época satisfeitos. Acontece que por questão da pandemia ali, enfim, houveram algumas mudanças e a Dona Ângela acabou indo para uma outra instituição a qual ela está consolidada hoje. E nós também direcionamos os nossos filhos para essa instituição que nós estamos falando do Colégio Sinodal Rui Barbosa, ambos, tanto o Arthur com 8 anos, quanto a Helena que está fazendo 4 anos, ambos estudam lá, porque nós conhecemos alguns princípios e valores, e nós sabemos que a direção traz muito para a instituição, e isso faz diferença na educação. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria justamente que você compartilhasse essa tua linha metodológica, o que você, enquanto diretora, entende que é fundamental para a cultura escolar de sucesso. Sabe aquela coisa que você não abre mão? Do que eu não abro mão? Podemos começar dessa forma? Podemos. Não abro mão dos valores e dos princípios. Uau. Né? Porque quando se fala do pedagógico, isso é algo extremamente dinâmico. Então não é algo finalizado. Você tem que trabalhar com a inovação. Né? Quando você vai falar do conhecimento, que é o trabalho específico, que é o ensino, que é o trabalho específico de uma escola, né? Isso é algo que você tem que estar inovando o tempo todo, tem que sempre estar trazendo mais conhecimento, formas diferentes de abordar um determinado conhecimento. Mas o que não dá para abrir mão são dos valores. Os valores que, se vocês estão dentro da escola, vocês sabem exatamente, né, quais são eles, porque eles são muito visíveis no trabalho que acontece dia a dia, dentro da sala de aula, nos recreios, nos espaços coletivos, né, de todas as nossas crianças e jovens dentro do Rui Barbosa, né. Então, valores como respeito, valores, a hierarquia, a disciplina, né? Porque a criança, na realidade, e agora falando da criança, do pequenininho, ele precisa de um direcionamento firme, tanto em casa com vocês, né? Na família, porque a educação ele vai trazer da família, que é aquilo em que vocês acreditam, é aquilo que a família em casa acredita. Né? Vocês nunca disseram para os filhos de vocês, não, aqui em casa é assim,
Se na casa do amiguinho é assim, é porque a mãe e o pai deles acreditam que esse seja o correto. Mas aqui na nossa casa é assim. Vocês nunca falaram isso? Perfeito. Com certeza. Né? Porque isso aí, tudo que é mãe, tudo que é pai, algum dia já deve ter dito isso. Então, esses são os valores que são fundamentais dentro de cada família, né? Eles fazem parte. E nós, como escola, Grazi e Guilherme, nós, como escola, recebemos várias crianças que são educadas por famílias com pensamentos e educação diferentes. O que acontece dentro da escola? Então, mas aí então é complicado. É isso que eu ia perguntar para a senhora. E como a escola consegue conduzir? Qual é a forma que vocês conduzem todas essas diversidades de pensamentos? Sim, é uma diversidade, sim. Porque aquilo que é extremamente importante para a família de vocês pode não ser para outra. Mas existem, Grazi e Guilherme, valores que são inegociáveis, né? Eles são respeito, eles são a solidariedade. O que quer dizer isso, a solidariedade? É de você olhar para o outro, também saber que o outro também está ali e que eles estão num espaço coletivo. E isto acontece desde os bem pequenininhos, né? Quando a gente fala de crianças do maternal, por exemplo, eles são crianças pequenas, mas em casa eles são o bebê da mamãe, o bebê do papai. Na escola, eles são alunos que estão ali, crianças com todas as necessidades e cuidados necessários, né? Mas que estão compartilhando uma professora, auxiliares, e estão compartilhando um espaço com os outros bebês, vamos assim dizer, com os bebês das outras mães, dos outros pais. E aí eles começam todo esse processo de socialização. O que a gente sempre coloca, a importância deste momento, desta socialização. Aí vocês podem perguntar para mim, Ângela, é importante que a criança esteja na escola desde um aninho, desde o maternal? Aí eu vou dizer, isso é uma necessidade que o pai e a mãe percebem dentro da sua família. Que é um questionamento que muita gente faz. Qual é a idade ideal para iniciar na escola? Eu penso que, a obrigatoriedade, Guilherme, é a partir dos 4 anos. É lei. A partir dos 4 anos inicia a educação básica, né? Então, a educação básica vai dos 4 aninhos até os 16, 17 anos, quando os jovens já estão finalizando a educação básica, certo? Aí, mas tem famílias que precisam. Pela estrutura dessa mãe, desse pai, dentro da família, eles precisam que essas crianças tenham que estar aos cuidados ou de uma babá, ou de uma escola, ou de um berçário. Para quê? Para que a estrutura familiar possa continuar da mesma forma como eles tinham antes da vinda deste bebê. Né? Tem famílias que conseguem se organizar diferente. A mãe para por um tempo, consegue. E eu elogio demais quando isso acontece. Porque o olhar da mãe é o olhar da mãe. É fundamental. E essa questão que você mencionou de ou ter a possibilidade de ficar com uma babá, ou iniciar de uma forma cedo na escolinha, é um diálogo que muitas mães trazem, porque nós, na nossa rotina, quando nós tivemos o Arthur, nós não tínhamos essa disponibilidade. Com a Helena já foi um pouquinho diferente, mas ambos iniciaram muito cedo na escola. Vou tratar aqui escolinha, né, que é como a gente fala. Mas eles ambos iniciaram com 8 meses. E o que a gente conseguiu perceber foi a evolução que eles tiveram. Cognitiva, mas também motora. Sim. Né? E essa, eu vejo a importância de ter esse acompanhamento. E nós até conversávamos em alguns momentos se não era viável a gente colocar alguém para cuidar dos nossos filhos em casa, pela questão afetiva, carinho, né? E nós nos sentimos muito confortáveis
de deixar. Porque por mais que em casa tenha, e isso é um pensamento nosso, meu e do Guilherme, por mais que em casa vai ter a questão do afetivo, da segurança, na escola nós temos profissionais pedagógicos que conseguem desenvolver de uma forma, o cognitivo deles de uma maneira mais eficaz. Estou errada? Estou certa? Mas também a questão Não da tá sociabilidade, errada. também da socialização. Exato. Desde cedo já Isso. convive com outras Sim. crianças, já socializa. Agora, nós temos, graças a Deus, a condição de termos os nossos filhos numa escola que nós consideramos uma escola de alta qualidade. Sim. Mas nós sabemos a realidade. E A realidade da educação brasileira como um todo. sabemos. Escolas públicas, nós sabemos que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não é a mesma coisa. Aí é uma outra questão. Sim. Aí já é um outro ponto. Sim. Né? Se você tem a condição realmente de colocar numa instituição de confiança, de credibilidade, que você sabe que tem qualidade, é uma coisa. Se você não tem essa condição, talvez seja melhor repensar. Porque são casos e casos. Eu trouxe aqui o nosso Cara, peixe, né? Sim. Exatamente. Esse é o Eu nosso até- peixe. E eu até posso complementar essa tua fala, foi muito bem colocado, Grazi. Essa dúvida, estou certa ou estou errada, né? Eu sempre penso que isso é algo que cada família tem que saber daquilo que é possível para aquela estrutura familiar. Quando eu falo que não obrigatoriamente a criança tem que ir cedinho para a escola, eu poderia falar o contrário, Grazi. Eu sou diretora de uma escola. Nós recebemos crianças a partir de 1 aninho, ou às vezes até um pouquinho antes, né? Acho muito importante todo o desenvolvimento que acontece lá dentro. E existem as atitudes, todas elas planejadas e pensadas para o desenvolvimento dessa criança que está conosco, né? E isso é necessário, né? Mas quando eu coloquei que a opção que as mães fazem é a mãe cuidar, Grazi, é a mãe estar. E aí a mãe tem que ter essa visão, ela tem que se propor a trabalhar com esta criança que ficaria a cargo dela cuidar, amamentar, cuidar, de fazer todo este desenvolvimento em casa. De que forma? Colocando a criança em ambiente com estimulação através de livro, música, dança, contação de história, leitura de livros. E aí a mãe que se propõe a fazer isso, gente, eu elogio e dou os parabéns mesmo. Porque aí, então, além do afetivo que você falou, eu fico na dúvida, porque de repente existe a questão do afetivo. Bem, se ele está com a mãe, sim. Se ele está com a babá, depende da babá. Exato. Perfeito. E aí, entre escola e babá, escola. Perfeito. Sempre, sempre, sempre. Porque escola você vai saber que ele está com profissionais que se responsabilizam e que estão preparados para trabalhar com estas crianças. E que todas as atitudes são intencionais. Inclusive quando a criança está sentada com brinquedos, brincando com um amiguinho. Isso é intencional. Existe uma intenção pedagógica, né? Em cada ato que acontece, em cada situação que acontece durante uma tarde ou durante uma manhã, né? E eu achei muito interessante uma frase, a senhora trouxe quando nós conversávamos, no momento em que fazíamos a transição dos nossos filhos para a instituição. Você comentou a seguinte frase: o mesmo motivo que faz os pais trazerem os seus filhos para cá é o mesmo motivo que faz os pais não trazerem os seus filhos para cá. Sim, e Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa frase. eu digo muito isso nas reuniões de pais, né? Nós temos o privilégio, eu digo isso, privilégio, Guilherme e Graziele, privilégio de termos muito claro
os nossos propósitos como escola, né? E esta é uma característica do Rui Barbosa. É uma característica dele. Rui Barbosa é uma escola que transforma a vida dessas crianças. E não estamos querendo fazer o papel daquilo que compete para vocês, que são os pais. Mas aquilo que nós precisamos, porque nós, enquanto instituição, nós se propomos a ensinar e a formar alunos, crianças, jovens, que quando saem do Rui Barbosa estejam aptos a viver em sociedade e lá, naquele espaço, possam fazer a diferença. Essa é uma das coisas que eu mais repito para eles. Então, para tudo isto acontecer, você tem que trabalhar dentro das várias etapas da educação. Na educação infantil, nas séries iniciais, nas séries finais, no ensino médio, onde dá aquele fechamento, aquele arremate, né? Eu sempre digo que é o último momento em que a escola consegue ainda passar para aquele jovem aquilo que realmente é importante quando ele está lá fora. Onde ele não tem mais o nosso olhar, onde ele já não quer mais também o olhar do pai e da mãe, porque ele já está decidindo. Eles começam a decidir muito cedo. E para fazer todo esse processo, como eu iniciei falando, nós temos um propósito, nós temos os nossos valores, e estes valores, Guilherme, nem sempre são compreendidos, porque frustra muito. Porque eu vou chegar num determinado momento e vou dizer, Grazi, minha querida, você lá, com 10 aninhos, Grazi, minha querida, você não pode agir desta forma. Porque aqui a Grazi, ela é um indivíduo, sempre vai ser uma pessoa muito especial, porque a Grazi é essa pessoa especial. Ela vai desenvolver a individualidade dela, mas inserida num grupo, onde o outro, o Guilherme, onde a Maria, onde o João, a Tereza, a Carla, a diversidade Beatriz, enorme. Todos os alunos daquele grupo têm o mesmo direito à individualidade, ao desenvolvimento da individualidade deles como um indivíduo, mas que está inserido dentro de um grupo. E aí precisa de outras coisas, além do teu querer. Entendeu, Grazi? Sim. Além do teu querer, do meu, eu tenho, tá, ok, eu gostaria muito disso, mas como que eu faço para que o outro também tenha isso? Então eu tenho que ter o quê? Respeito. Muito, muito. De saber se posicionar, de saber principalmente respeitar. As crianças vão aprender isso sozinhos? Não. Eles não aprendem sozinhos. Eles aprendem com vocês em casa, eles aprendem na escola, de forma bem efetiva. Eles vão sentir isso na escola, porque eles vão ter uma professora, um professor com eles e mais 23, 22, 25, né? Coleguinhas. Exato. Exato. Isso é de um crescimento, isso é de uma formação, de um desenvolvimento dessas crianças incrível. Incrível, né? E quando eu falo isso, pela mesma razão que entram, por essa mesma razão saem. Por essa mesma razão amam o Rui Barbosa e por essa mesma razão dizem, não quero ficar aqui, porque está muito difícil. Essa é a justificativa. Está muita muito disciplina. difícil, porque tem muita disciplina, porque tem muita cobrança, porque os pais viram e mexem. Eles estão conosco na escola e para nós é uma alegria, um prazer enorme ter os pais. Nós não queremos os pais fora da escola. Nós queremos os pais com a gente dentro da escola. Integrando. Porque, gente, nós estamos com as preciosidades de vocês. Isso também é algo que eu sempre falo. Nós estamos. E a escola ter essa percepção, essa mentalidade, isso é fundamental. Sim. Olhar sim, dessa forma. Sim.
E até de colocar, às vezes, para determinadas famílias que vêm e dizem, tá, mas eu não entendo isso, por que isso? E quando a gente explica, não sendo os sabedores de tudo nessa vida, porque não somos. Não somos. Sabemos algumas coisas e sabemos muito daquilo em que nós acreditamos que dá certo. Que aquilo que nós acreditamos que dá resultado. Qual é o resultado que nós queremos? Porque para tu chegar num lugar, em primeiro lugar, tu tem que saber aonde que tu quer chegar, né? Isso está muito claro para nós. Nós sabemos onde nós queremos chegar. E aí, então, todas as nossas atividades desenvolvidas dentro da escola são para isso, para o desenvolvimento deles, para o conhecimento, para que eles possam enfrentar provas na vida deles. E não estou falando só em vestibular, não. Não estou falando só em vestibular, Enem. É a vivência mesmo. A gente vai entrar nesse ponto aí. Muitas provas que eles precisam dar conta da vida. A primeira delas é a resiliência. Eu não dei conta. É só a gente olhar. O Arthur está na mesma turminha que a minha neta. E ele certamente deve trazer para casa as mesmas coisas que a minha neta traz. Porque a minha neta, ela é uma ótima aluna, assim como o Arthur é um ótimo aluno. Em termos cognitivos, eles dão show. Enquanto a formação comportamental deles, eles têm que aprender ainda muita coisa com o grupo. E é uma caminhada. Isso a criança precisa. Agora, o que eles falam em casa? Eles não se preocupam? Eles já estão fazendo provinhas, não estão? Não. Meu Deus. Prova. Aí agora a questão estudar pra prova. Exatamente, quer tirar um 10, nem sempre tira o 10. Quer tirar um 10. E o que eu sempre digo? Que bom! Porque você vai querer o melhor de você. Dê o seu melhor. Que o 10 um dia chega. Essa frase mas se ele não chega, exatamente, você tem o 8, o 8,5, o 7,5, que já é muito bom. Pode ser que você não conseguiu avançar mais ali. Porque tem determinados conhecimentos que a coisa, de vez em quando, é puxadinho. E eles são pequenininhos. Olha o que eles têm que fazer para fazer uma provinha, gente. E isso vai dizer que eles não precisam de resiliência para voltar para a próxima, para fazer o seu melhor. Porque se eles não gostaram daquele 7,5, 8, 8,5, 9, que eles querem o 10, o que eles vão fazer? O que nós temos que ensinar? O que tu pode fazer de diferente? Exato. A gente... O que mais você pode fazer? E isto vai indo. Só que daí acabam que o colégio cobra demais. Cobra, Guilherme. Cobra, Graziele. Não temos outra forma. Deixem uma criança à vontade dela, que você vai ter uma criança triste, infeliz e que não consegue se inserir. Elas estão buscando as os crianças limites, entender os seus mas limites. imploram para que vocês digam agora deu. E não só isso, a gente trabalha muito também a questão de sair da postura de vítima. Porque quando tá numa situação desafiadora, tem que estudar, tem que ter um monte de tarefa para fazer. E tem bastante. Acaba usando a fantasia da vítima. Né? Ah, porque isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não dou conta, isso é muito difícil. Mas nem olhou! E aí a gente trabalha muito com eles isso. Sim. Ó, deixa o vitimismo de lado. Você é capaz, você consegue, dá pra fazer, vamos lá. E aí, muitas vezes a gente senta junto, tá ali, e ajuda a fazer. Depois que termina, viu? Viu como dava? Viu como era possível? Exatamente. E aí, aprende desde cedo a sair dessa... Não aceitar essa conduta de vítima, porque se a gente deixa, o vitimismo impera, e isso acaba virando um vício emocional, se torna um adulto que se vitimiza pra tudo. Se vitimiza pra tudo, não consigo tudo nada, reclama. tudo reclama. Sim. E aí é um padrão que vai se perdurar. E veja, dona Ângela, os números, eles apontam para um cenário nacional muito ruim em termos de educação. O Brasil, no mundo, ele nunca figurou entre as primeiras posições. É sempre uma dificuldade. O ranking do Brasil, o ranking da educação, o Brasil tá lá
nas últimas posições. A que a senhora atribui isso e como poderia haver uma mudança nesse cenário? Mudando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases entrou em 96, né? Então, teve muitas coisas boas ali. Uma delas, que cada escola teria que elaborar, criar uma proposta pedagógica a partir dessa escola, inserida dentro de uma determinada comunidade, e fazer toda a proposta que voltasse o seu trabalho ao atendimento de uma determinada comunidade. Certo? Então, isso era tanto para as escolas públicas, federais, estaduais, municipais, como também para as escolas particulares em todo o território brasileiro. Então, quem comanda até hoje, né, é essa Lei de Diretrizes e Bases. Só que dentro dessa lei, tem uma parte ali dentro que retirou a possibilidade de reprovação dos alunos. E a partir do momento em que você diz que nenhum aluno pode reprovar, você indiretamente está dizendo que, independente se o estudante se esforça ou não se esforça para aprender e dá conta daquilo que ele precisaria ter de conhecimento, ele vai avançar, ele vai passar de ano, né? Ele vai avançar dentro das séries sem reprovar. Sem reprovar e sem o conhecimento necessário. Ele vai passar sem ter absorvido o conhecimento que precisava. Exatamente. O que acontece? Dá uma abertura. Isso dá uma possibilidade de, faz de conta, enorme. Então, o professor, que é aquela pessoa que o que ele mais almeja quando ele entra numa sala de aula é que a aula dele possa ser de tal forma eficaz em que os alunos presentes naquela sala de aula possam se apropriar daquele conhecimento, daquela informação que o professor está trabalhando naquele dia. Agora, existe toda uma outra situação também em sala de aula que estas decisões começaram a gerar. Então, se eu não me preocupo em aprender, se eu não me preocupo em passar, em ter, vamos supor, dentro das avaliações, eu tenho que ter uma média determinada para que eu passe sem os exames finais. Coisas que eles também, a grande maioria, já retirou. São os exames finais. Além de o aluno não poder mais reprovar, eles inseriram as recuperações. Só para vocês terem ideia. Existem escolas que fazem recuperação de cada prova que eles fazem. Então, Grazi, se agora não vamos nos olhar como adultos, mas vamos nos olhar como uma criança e como um pré-adolescente e um adolescente que é mais acomodado. O ser humano é mais acomodado. Basta colocá-los num espaço onde eles não precisam se desafiar, o que acontece? Acontece o conforto. Né? E é o que a gente tanto fala aqui, que é o cérebro querendo fugir da dor e buscar prazer. Mas da dor e buscar prazer. Ele sempre vai fugir. O cérebro sempre vai fugir de todo compromisso. É a gente que tem que puxar, não. Primeiro o dever. Primeiro o compromisso. Aí depois, então, eu passo para aquilo que me dá prazer. Agora, se esse jovem está dentro da sala de aula, você acha que ele vai estudar? Com esse entendimento. Você acha que não tem a necessidade. que ele vai oportunizar que o professor consiga dar uma aula? Ou vocês conseguem explanar um assunto quando tem 4, 5, 6 conversando, rindo, levantando dentro da sala de aula? Você é palestrante, Guilherme.
Você sabe a difícil, dificuldade que é isso, não sabe? Porque cada vez que nós falamos para uma plateia, seja ela pequena, seja ela grande, o que nos faz seguir a linha de raciocínio, o que é? Ter um olhar empático lá do outro lado da plateia. Né? Porque você fala para uma plateia e ela reage àquilo que você está falando. É ou não é verdade? Né? Então, quem fala para uma plateia sabe disso muito bem. Professor nada mais é do que um palestrante em muitos momentos, e eu não estou dizendo que as aulas acontecem somente de forma expositiva, nem pode, nem dá, principalmente com os menores, né? Eles têm que ter toda uma diversificação da forma que acontecem as aulas, né? Isso é necessário, né? E desculpa interromper até o raciocínio, senhora, mas olhando por esse ângulo, se essa lei não for modificada... Vai continuar isso. Vai continuar isso. Mas como é que a senhora vê a educação no futuro? As escolas. Independente do nível escolar. Público, municipal, estadual, federal, particulares. Como é que a senhora vê... Não é otimista o futuro? Olha, eu sou uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa otimista, porque se eu não tiver essa esperança, esse olhar para frente e de achar ainda de que a nossa forma de conduzir a educação, a nossa forma de olhar a educação vai fazer a diferença no futuro, querida, eu não conseguiria sair da cama de manhã para ir trabalhar. Eu preciso desse olhar. Não, eu vou mas é a realidade. Mas deixa eu colocar uma coisa. A realidade, as escolas particulares têm a prerrogativa de fazer a diferença. Tem. E é isso que eu digo, Guilherme e Grazi, que às vezes a gente é cobrado justamente por isso, mas não pode reprovar. Mas como que eu digo, gente... só pode avançar quando ele conseguiu atingir as habilidades mínimas que cada criança tem que ter desenvolvido dentro daquele ano letivo. Existem habilidades escritas pelos professores, eles sabem exatamente quais são as habilidades que precisa uma criança no final do primeiro ano do ensino fundamental, que precisa no final dos nossos, do Arthur e da Sara, ali, no segundo ano do ensino fundamental. Eles têm que dar conta de umas determinadas habilidades. E o professor vai trabalhando, ele busca através dos conteúdos, da forma que esses conteúdos são apresentados em sala de aula, desenvolver esse tipo de habilidade. Então, agora, qual é um dos principais? Por exemplo, ali no segundo aninho, eles têm que dominar a leitura e já compreender e interpretar aquilo que eles estão lendo. Claro que não vamos dar um livro enorme para eles, mas eles têm que ler, eles têm que saber recontar, eles têm que já saber colocar vários parágrafos num texto que a professora estimula para que eles escrevam. Então, são habilidades que ele tem que saber. Se ele não acompanhar essas habilidades, o sofrimento para essa criança é demais. Por quê? Porque daí ela está num grupo que ela não dá conta. Por quê? Porque tá faltando o chãozinho, o chão para ela pisar para dar conta daquela habilidade que se precisa na série seguinte. Isso é sofrimento. Um bolo de neve. Exatamente. E aí o que acontece, amada? Que o aluno que antes era uma criança alegre, que antes era uma criança que adorava um desafio, que adorava uma novidade, começa a se encolher. Por quê? Porque antes ele dava conta. Lá no início ele dava conta. Só que em algum momento ele começou a não dar conta e ele foi
passado, independente disso, a autoestima dele corre um sério risco de despencar. Porque ele começa a se enxergar como aquele que está lá no grupo, os amiguinhos estão fazendo e ele não consegue fazer. E isso é muito triste de ver. Eu não gosto de ver uma situação dessa. Dentro da nossa escola, nós colocamos isso muito claro para os pais. Ou falta realmente a maturação para que ele consiga atingir aquelas habilidades que ele precisa desenvolver. Isso também é um caso muito sério, é algo que tem que ser observado demais. Porque hoje em dia aparece muito a questão, meu filho tem altas habilidades. Muitas crianças têm. Que bom! Só que geralmente essas altas habilidades são direcionadas a um foco, né? Perfeito. E lembrem de que ela precisa uma maturação cerebral para dar conta. Toda a criança, ela tem condições de pegar um lápis na mão, ela não tem que aprender isso. Então, o que acontece? Isso não adianta você dar um lápis para uma criança de 6 meses de idade, para ela segurar na mão. Eu estou só pegando o exemplo. Ela vai pegar e vai jogar. Vai pegar, sim. Botar na boca. Vai botar na boca. Vai botar na boca. Vai ficar, né? Agora, por que isso não? Porque a maturação cerebral dela não está pronta para isso. Então, a escola tem que respeitar isso também. Por isso que na educação infantil, antes deles receberem lápis, no maternal, dificilmente eles recebem um lápis no maternal 1, no maternal 2. Eles recebem o quê? Eles recebem blocos grandes para montar. Eles recebem livros grandes, grossos, assim, com bastante imagem, para manusear. Porque para eles, isso já é o início de uma leitura que vai acontecer mais tarde. Mas naquele momento, ele está manuseando. Então, você não pode exigir da criança aquilo que não está pronto para ela poder apresentar o resultado disso, que é a maturação cerebral. Existe um tempo para isso. Não é por acaso que a criança tem que ter pelo menos 6 anos para entrar no ensino fundamental. E tem toda a questão, às vezes tem habilidade cognitiva desenvolvida, Sim. mas ela precisa desenvolver o emocional dela. O emocional dela. é o motor. Porque, Grazi, você quer ver o aluno, às vezes, que apresenta determinadas dificuldades nos conteúdos, no cognitivo, no desenvolvimento cognitivo. Tu comece a investigar. Comece a investigar que provavelmente também tem um problema motor. Por isso que antes da criança sentar para escrever, ela tem que correr muito. Ela tem que pular muito. Ela tem que rastejar muito. Ela tem que, ela precisa pular corda. Ela precisa usar o bambolê. Ela precisa ter um jogo. Ela tem que dominar o corpo dela. Eu sempre digo assim, uma criança que entra num palco não sai mais do mesmo jeito. E quando eu falo em palco, eu falo dança, eu falo teatro, eu falo canto. A criança que entra para um palco, ela jamais vai sair igual. Por isso da importância que nós damos tão grande para o nosso espetáculo na Rui Fest. Que, aliás, é lindo. Maravilhoso. Ele é bonito. Mas vocês não querem imaginar o que tem é por trás, né? esse trabalho que é feito com as crianças. Vocês não querem imaginar. As crianças que se superam ali. Crianças que num determinado momento tinham que fazer estrelinhas naquela dança deles. E não sabiam fazer. E tinham medo de fazer. E fizeram. E isso tudo são projetos que desenvolvem eles ao longo Exatamente. Talvez eu entre num tema que é um tanto quanto polêmico, mas é necessário.
Muito se fala em doutrinação ideológica nas escolas. O quanto isso é, na sua visão, no seu entendimento, uma realidade a nível nacional e de que forma que você encara essas questões enquanto diretora? Que é uma realidade nacional, nós sabemos que acontece, né? Porque na realidade as pessoas que trabalham com educação têm as suas ideologias, têm os seus princípios, né? Agora, eles estarem dentro das escolas, eu não concordo. A escola tem que ser neutra. Bem, a escola deve trabalhar com fatos, né? Ela precisa trabalhar com conhecimento, com conhecimentos. O que a escola precisa trabalhar? Que o aluno, sim, ele saiba pensar e saiba argumentar, entender e argumentar, argumentos. E cada vez que nós formos argumentar em relação a alguma coisa, existem os dois lados dos fatos, né? Então, ele tem que ter consciência política, sim, e muito. Ele precisa disso, né? Inclusive, para não se deixar levar por um caminho que não é aquilo que seria o melhor. Nem para ele, nem para a comunidade e muito menos para a nossa sociedade brasileira, né? Então, é claro que não se coloca, não se fala em esquerda, porque é esquerda, não se fala em direita, mas sim que o aluno precisa ter consciência, porque as pessoas podem também utilizar o terreno fértil que é a cabecinha de uma criança, de um jovem e de uma adolescência, né? É um terreno fértil para se plantar qualquer coisa. E isto hoje em dia está sendo usado e utilizado com maestria, Guilherme. Exato. Nem sempre só para o bem. Nem sempre só para o bem. Eu não vou dizer aqui e não vou discutir isso com ninguém, é que cada um tem o direito de pensar, cada família tem o direito de acreditar e de achar que tem que funcionar daquele jeito, seja de direita, seja de esquerda. Outra questão também é quando a gente diz que a criança é um terreno, a cabecinha de uma criança é um terreno fértil, que também é a doutrinação de religião. É a mesma coisa. É um outro aspecto. É um dos aspectos também. Que isso também não compete para a escola. Assim como não compete para a escola ensinar que o aluno tem que ser da esquerda ou que tem que ser da direita. Isto é uma escolha e são princípios das famílias. Dentro da escola, eles vão aprender os fatos, dentro dos conteúdos, daquilo que é trabalhado e comprovado cientificamente, porque a escola trabalha com isso, né? Mas o que se tem e o que se deve colocar para essas crianças? Da possibilidade das pessoas, nem todas elas, com suas falas, querem exatamente o bem dessa criança. Que muitas vezes querem nada mais, nada menos do que alguém a mais para estar junto para um benefício próprio de um determinado grupo. Eles precisam saber que as manipulações existem. Para isso, quando a gente diz que, como escola, que nossos alunos precisam sair consciente do seu papel político, eles precisam ter isso. Porque dentro da ignorância, dentro do não saber, também é perigoso. Porque aí o primeiro que chega e que tem uma boa fala
de convencimento Exato. Leva. Exato. Exatamente. E voltando novamente a falar Claro que o aluno ele olha e fala, faz sentido, né? tá. Pronto, entrou na cabeça, tá feito, estrago. Sim, exato. Então, é tudo dizer, não faz sentido, sim. Faz sentido isso, mas isso aqui também não faz sentido. É pontuar, realmente, mostrar para eles o que existe por trás de cada uma das palavras ditas, de cada uma das atitudes feitas por ele ou por quem quer que seja. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser, né? Tanto que nós estamos onde nós estamos porque se deixamos levar. Uns porque acreditavam e outros porque não se manifestaram. Então, você ter o conhecimento vai fazer com que você faça uma escolha consciente. Perfeito. Não uma Te dá autonomia, né? Exato. Conhecimento te dá autonomia, te liberta. Exato, é bem isso. Te liberta, porque aí você vai fazer uma escolha. Não importa se você escolhe um lado, se você escolhe outro. Mas não se deixaram levar pela Mas massa. não está se Não por uma deixando levar. doutrinação. Você não está caminhando junto lá, sabe? Com todo mundo. Uhum. Porque eu sempre ainda arrisco a dizer que quem anda contramão é o que mais correto está. Que pelo menos está indo com aquilo que ele acredita. Vocês nunca se sentiram andando na contramão? Tem uma frase que diz que a unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Peraí, se tá todo mundo pensando da mesma forma, é que alguma coisa de errado tem. Como assim? Algum ponto para ser questionado precisa ter. Precisa. O questionamento, gente, não é para faltar com respeito a ninguém. As pessoas têm liberdade para isso. Exato. Eu defendo a liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão nossa. Nós somos uma instituição escolar, né? Esse respeito tem que ter. Mas todos deveriam, pelo menos os nossos alunos, eles precisam questionar. E sabe uma coisa Eles que me veio aqui precisam. agora? Tá, por que isso? Por quê? Porque vamos pensar que daqui a 10, 15 anos seremos nós comandados por eles? Sem dúvida. E veja, eu quero trazer um ponto aqui, me veio agora, que possa fazer sentido. Eu não seria contra a falta de neutralidade por parte de uma instituição, desde que ela deixe claro quais são os princípios e valores, qual é a ideologia, qual é a religião. E aí o pai e a mãe, dentro do que ele entende ser correto, ele coloca o filho em determinada instituição ou na outra instituição. O problema é a instituição se dizer neutra e lá dentro ela não ser neutra. Porque se existe uma instituição A, essa instituição ela se posiciona. Somos socialistas, somos de esquerda, nossa visão de mundo é essa, e não entraremos no âmbito religioso, essa aqui é a nossa linha. O pai e a mãe que se identifica com isso, ele vai dizer, opa, ótimo, legal. É aqui que eu vou botar o meu filho para estudar. Beleza, eu já sei o que vai acontecer lá dentro. Da mesma forma, o contrário. Uma escola que se posiciona e diz, somos conservadores, somos cristãos, somos tradicionalistas. Esse é o nosso posicionamento. O pai e a mãe que se identificam com esse estilo de vida, opa, ótimo, é isso aqui que eu quero pro meu filho, vou colocar ele aqui. Então, o problema não está em não ser neutro. O problema está em se fingir de neutro. Não, somos neutros, mas aí lá dentro a gente sabe que a coisa não é neutra. É que a neutralidade, elas deveriam ser, mas a neutralidade não é fácil de se manter, gente. São todos. É porque todo indivíduo ele tem a sua forma de pensar, né? O que eu tô muito tranquila quando eu penso no Rui Barbosa. Você tá falando isso e eu pensando, tá, eu acho que no Rui Barbosa isso está muito claro. Esse é o ponto. Porque gente, está muito claro. Por quê? Exato. As nossas posturas. Nós optamos pelo Rui Barbosa para os nossos filhos por conta disso. Porque nós olhamos para a instituição e nós enxergamos uma instituição que está alinhada com aquilo que a gente entende como princípio e valor para os nossos filhos. Então a gente escolheu essa instituição. Porque para nós fica evidente.
Entende? E aí é um ponto positivo. O problema é como acontece na maioria dos casos, principalmente em escolas públicas, porque a escola pública ela não pode, ela tem que, em tese, ela tem que ser laica, ela tem que ser neutra, Sim. em tese. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes para um lado, às vezes para o outro, mas nem sempre a neutralidade, de fato, é o que se apresenta. Sim. E acho que esse é o grande ponto. Então talvez seria preferível se posicionar e o pai escolhe se quer botar ou não. E do que... Aquilo que entende que é certo ou errado. Exatamente. Se vocês olharem, né, o que está escrito em relação ao Rui Barbosa, se você olhar o livro ali dos 117 anos do Rui Barbosa, o Rui Barbosa tem 117 anos, né? Isso é uma instituição que ela Tem lastro, né? tem, e ela é uma instituição tradicional, né? De toda a região, nem vou ficar somente aqui dentro de Rio do Sul. Ela é uma instituição tradicional. Ela foi criada, essa escola foi criada pela comunidade luterana. Então tem todos uns princípios cristãos por trás, e esses princípios estão lá, firmes e fortes, porque nós acreditamos neles. Perfeito. Olha, Nós acreditamos neles. Né? Então, para nós também está muito claro. E o nosso tempo, infelizmente, ele terminou, mas quero agradecer grandemente, dona Ângela, por ter aceito o convite e ter compartilhado um pouco da sua visão, do seu conhecimento, do seu alinhamento em relação à educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Acho que foi um programa muito produtivo para os pais que tiveram a oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu amo. Agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho, mesmo que fosse, bem pouquinho a mais, né? Daquilo que é o nosso querido Rui Barbosa. Maravilha, muito obrigada, dona Eu sou muito grata, muito grata. Muito obrigada também pelos ouvintes, né, que nos acompanham aqui também. Qualquer dúvida que tiver, quiser conhecer o colégio um pouquinho mais, estamos à disposição. Muito obrigada. E até a próxima. Até mais. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta com mais. Até lá. Até.